Olá, nessa videoaula vamos apresentar o conceito de medição e avaliação de desempenho na logística. Então, ao final dessa videoaula, espera-se que os alunos possam definir o conceito de desempenho, entender a importância de medição e avaliação do desempenho, como ocorre a medição e avaliação do desempenho na logística, a diferença entre métricas e indicadores e os 5 princípios da medição e avaliação de desempenho normalmente usados. Vamos lá. Vamos começar então entendendo a dupla perspectiva da logística. A logística sempre terá uma dupla perspectiva, que é a visão externa, que tem a ver com o nível de serviço, e a visão interna relacionada aos custos. Os custos estão relacionados à eficiência do gerenciamento dessa cadeia, ou seja, o uso dos recursos. E eficácia é o nível de serviço, ou seja, os resultados visados do meu sistema. Então, qualquer empresa sempre tem que enxergar essa dupla perspectiva. Essa dupla perspectiva é importante porque as empresas vão competir em custos, em tempo, em qualidade, flexibilidade e confiabilidade. Então, eu tenho, como gestor da empresa, que ser bom nesses fatores competitivos. Vamos começar então entendendo o conceito de desempenho. Desempenho é a informação quantificada do resultado de processos, que pode ser comparada com metas, padrões, resultados passados e outros processos. Então, esse é um conceito importante, porque dentro dos processos logísticos, né, planejamento, suprimentos, produção, distribuição e retorno, né, todos esses processos precisam ter metas e padrões para que os resultados possam ser comparados. Importância da avaliação e desempenho. O primeiro é que não podemos gerenciar aquilo que não medimos. Esse é o primeiro conceito importante. O segundo é que se alguma atividade não é medida e gerenciada, essa não pode ser totalmente compreendida e, sem uma correta compreensão, ela não vai ser possível melhorar essa tarefa, essa atividade. Outra justificativa para a importância da medição é que a medição e avaliação do desempenho é o ponto de partida para atingirmos performance classe mundial. Por quê? Porque estamos num mundo onde a competição é a norma. E sem entender a situação atual, dificilmente serão mobilizados recursos necessários para alcançar o desempenho em classe mundial. Por último, um sistema de medição e avaliação do desempenho não fornece apenas dados de controle, né, para os processos da organização, mas influencia diretamente as decisões e o comportamento organizacional. Isso é importante. Existe um ditado que diz, diga-me como me medes, que eu direi como me comporto. Né? Então, esse conceito é importante, por isso que é importante medir e avaliar o desempenho. Quando vamos para logísticas, temos que entender que eu vou usar recursos na entrada, aqui meus inputs, né? E esses recursos vão ser processados. Né? Esses recursos aqui podem ser informação, veículos, estoque, e assim sucessivamente. Esses vão ser processados dentro da minha organização e
vão gerar resultados, né? Outputs. E isso vai gerar custo e nível de serviço ao cliente. Então, esse é o sistema logístico, né? E uma vez que eu tenho que fazer o seguinte, definir os meus padrões e metas para cada um dos processos, e eu vou fazer a mensuração e ter relatórios de desempenho. E vou monitorar isso. Tá? Normalmente por painéis de indicadores. E com base nesses padrões e o desempenho do meu processo atual, né, que estarei monitorando, eu vou tomar ações corretivas, ou seja, então eu vou mensurar o desempenho, e aí eu monitoro esse desempenho, que comparo com os padrões, ou seja, eu faço uma avaliação desse desempenho em relação aos padrões, e assim eu vou tomar ações corretivas para ajustar essas entradas, né? Se tem muito estoque, pouco estoque, estou gastando muito em compras, ou a minha entrega está falhando, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é um processo contínuo para onde eu busco melhorar o desempenho da minha operação. Mas o que é medição de desempenho? Vamos lá. Medição de desempenho é um conjunto de métricas usadas para quantificar a eficiência ou eficácia de uma ação. A medição de desempenho é o processo de mensurar ações, onde medir é o processo de quantificar e a ação conduz ao desempenho. Então, eu estou medindo a eficiência e a eficácia de ações através de métricas e indicadores. Algumas questões chaves na adoção, então, de sistemas de medição e avaliação de desempenho, os SMAD, das organizações, devem responder a 3 questões básicas. Primeira, que aspectos medir e como medir tais aspectos. Isso aqui é a medição do desempenho. E depois, essa parte é a parte da avaliação do desempenho. Ou seja, vou medir primeiro, definir o que eu vou medir, né? Como eu meço isso, quais os indicadores que eu uso. Então, aqui são as métricas, né? Os aspectos, e para medir dentro das métricas eu posso ter vários indicadores. E depois eu faço a avaliação, né? Através da análise para melhorar e controlar o desempenho da minha organização. Então, essas são questões chaves para a medição de desempenho. Qual é a diferença de métricas e indicadores? As métricas possibilitam mensurar, monitorar e gerir as estratégias de uma empresa. Então, elas representam informações sobre as quais as estratégias devem ser continuadas, aperfeiçoadas ou abandonadas. Então, a métrica é um aspecto, né, macro da minha estratégia. Enquanto os indicadores, né, ou KPIs, né, indicadores-chave de desempenho, são criados a partir dessas métricas. Né? São eles que indicam de forma numérica, né, quantificável, o resultado de uma ação. O indicador de desempenho, então, é uma variável que demonstra quantitativamente a eficácia ou eficiência, ou ambas, né, de parte de todo um processo ou sistema, frente a uma determinada norma objetivo. Então, eu tenho que ter um padrão para chegar nessa avaliação. Então, os indicadores são essenciais nas diversas áreas das empresas, né, pois elas vão apontar os resultados de investimentos feitos, seja em gestão de pessoas, otimização de processos, redução de gastos, aumento da produtividade. Então, de forma resumida, as métricas são informações sobre o negócio e os indicadores são resultados de alguma ação que foi tomada com base nas métricas. Então, indicadores são
partes das métricas. Já vou mostrar para vocês as diferenças. Aqui, por exemplo, eu tenho as métricas. Eu posso ter métrica de flexibilidade, de custos, de tempo, né? De qualidade. E para cada um desses, eu vou gerar indicadores, né? E para isso, eu posso usar diferentes modelos, né? Existe o World Class Logistics, tem o modelo SCORE, tem o modelo BSC, Balance Scorecard, tem o Borsuk Clause, também traz uma lista muito grande de métricas e indicadores, medindo diferentes aspectos da minha operação logística. Alguns exemplos de indicadores logísticos: On-Time Delivery, ou seja, indica qual é a porcentagem de pedidos entregues no prazo. Order Cycle Time, que é o tempo que um pedido leva para chegar ao cliente desde que foi recebido pela empresa. Ou seja, quando eu recebo o pedido do cliente até entregar para ele. E On-Time in Full, que é o OTIF, que é o pedido perfeito, né? Avalia o pedido de entregues no prazo, sem avarias e com documentação correta. Existem também unidades expedidas por funcionários, por exemplo, que são indicadores mais internos, né? Por exemplo, On Time in Full é uma medida de nível de serviço, né? O Order Cycle Time também. Todos esses aqui são eficazes, né? E aqui aqui eu estou medindo aquele meu aspecto externo, a eficácia, né? E aqui eu já estou medindo os meus aspectos internos, né? Que tem a ver com os custos, né? Que é unidades expedidas por funcionário, que aí é a produtividade, né? Por exemplo, dos funcionários. Custo total de compras, custo total de compras com percentual de vendas, giro de estoque, né? Eficiência na gestão de estoques, custo de frete de suprimentos, custo total de estoque, cobertura de estoque, também indicadores de custo. Então, esses aqui são medidas internas, eficiência, e essas aqui são medidas externas de nível de serviço. Eu posso, então, a partir da definição dos indicadores, criar um painel de indicadores, ou um dashboard, exemplo aqui, com gráficos e monitorar em tempo real, né, o desempenho das operações logísticas. Existem, então, 5 princípios da mensuração. Primeira coisa que eu tenho que fazer é qual é a finalidade da mensuração, o que eu quero mensurar, quais aspectos. Depois, qual é a fonte de dados que eu vou usar, de onde é que vão vir os dados para alimentar os indicadores aí do meu dashboard. Como o indicador será calculado, como é que é a fórmula dele. Com que frequência será mensurado? Vai ser diário, né, que são mais indicadores operacionais, semanais, mensais. Então, normalmente, indicadores operacionais, a frequência é diária. Esses indicadores operacionais vão alimentar, né, os indicadores gerenciais, que são semanais, e os indicadores gerenciais vão alimentar, né, e construir os indicadores estratégicos de longo prazo, que poderia ser mensal. E outra coisa importante é quem analisará esse indicador, quem é o responsável. Normalmente o gestor da área. Só que, ao criar o processo, primeiro você tem que definir algumas diretrizes básicas, né? Primeiro, estabeleça uma cadência de mensuração e análise, diário, semanal. Define uma agenda básica de mensuração. Quando é que eu vou medir, onde eu vou medir, quem vai medir. Defina fóruns para discutir e agir sobre os indicadores. Então, geralmente se fazem reuniões diárias com a equipe operacional, semanais com os gestores, supervisores e mensais com os diretores gerentes, né? Então, cada um dos indicadores são colocados nesses níveis. Então, conclusões para que a gente encerre essa videoaula. Primeiro,
Medir é imprescindível para alcançar níveis diferenciados de competitividade. Então, se eu não meço, eu não consigo gerenciar, né? Eu não consigo melhorar as coisas. Mas não basta medir, eu preciso atuar de forma corretiva e preventiva, né? Ser proativo. Então, o objetivo da mensuração, do controle, né, do desempenho, é que eu consiga prever, né, antes que ocorra um baixo desempenho. E, mais que isso, é preciso então premiar aqueles que direto ou indiretamente cooperam para realizar ou superar as metas estabelecidas. Então, resumidamente, meça, atue e premie aqueles que alcançam as metas. Seria isso.